você já teve uma experiência, você também programava, Matheus? Assim, eu sempre tive facilidade com isso, né? Programação e tudo, mas é porque na verdade aqui na empresa quem valida as ferramentas que a gente vai trabalhar, softwares e tudo sou eu. Uhum. Então antes de mudar para uma ferramenta, eu faço todos os testes, assim, eu estresso até o limite mesmo para ver se de fato vai me atender, porque às vezes eu acho que vai me atender só, eu faço um teste rápido, acho que vai me atender, lá na frente eu encontro um problema que aí eu mesmo vou ter que resolver. Então, eu gosto de testar bastante, principalmente no caso do Ava, que era uma mudança que iria afetar vários departamentos da empresa, então eu precisava testar se isso de fato iria fazer essa diferença no nosso dia a dia aqui, principalmente em vários módulos, né? Talvez, porque geralmente os sistemas às vezes atendem mais uma área do que a outra, atende mais o comercial, atende mais o financeiro, mas eu precisava de algo que atendesse mais a empresa por completo. Então, eu precisava testar bastante. Então, É. eu já estou acostumado com isso, mas aí eu fiz os testes na ferramenta e assisti os vídeos também, de tudo que tinha de material para poder tirar minhas dúvidas e ver as possibilidades. Porque era uma aposta, né, que interessante, onde eu imagino você pensando, né, caramba, se der certo é uma boa, porque a empresa inteira vai ficar conversando num único sistema, né? Eu vou ver o que está acontecendo no comercial, em compras, na parte de obras, no fiscal, no financeiro, não vou ter que ficar transitando entre mais de um sistema e todo mundo vê o que está acontecendo nas diferentes áreas ali na mesma plataforma, né? Isso, e assim, a mudança de RP é bem traumática. Então, assim, quando você tem um volume muito grande de dados, de movimentações, a mudança de RP é bastante traumática, principalmente na área financeira, que é onde tem mais movimentações. Então, só que justamente na área financeira é onde você acha mais ferramentas no mercado que vão atender isso. Geralmente os RPs mais completos, a melhor parte deles é na parte financeira. Então, na parte financeira eu estava tranquilo, porque eu já tinha um controle financeiro bem robusto, Uhum. só que eu tinha déficits em outras áreas que acabam afetando o financeiro também, Sim. principalmente comercial. Uhum. Então, a parte de orçamento que facilita no AVA, eu não via a mudança, essa mudança não só simplesmente na facilidade do nosso consultor comercial fazer o orçamento. Isso ajuda bastante, ajuda bastante. Só que o problema é que quando isso não era feito num sistema, isso era feito por fora, de uma planilha ou de qualquer outra forma que não seja sistematizado, isso gerava alguns problemas, né? E eu vou pontuar algum deles aqui, que afetava, assim, começava lá no comercial, sempre começa lá no comercial, que é o início de toda a tratativa, e isso vai dando errado até lá na entrega da obra, porque Uhum. um erro lá no comercial afeta até o final. Então, por exemplo, na hora de fazer o orçamento, então ele queria fazer o comercial, o consultor iria fazer o orçamento, ele fazia o orçamento, e às vezes, por desconhecimento de algumas coisas, esqueci de colocar algum produto e às vezes o orçamento ia errado. Até então não teria tanto problema, porque se eu apresento um orçamento para o cliente faltando um produto, ali vai estar uma lista de produtos que o cliente vai estar ciente depois, que depois, se for uma falha tipo assim, e é algo que realmente precisa, eu vou depois chegar no cliente e vou falar, ó, ficou faltando esse produto e tudo, porque assim, na minha concepção, por mais que o comercial não concorde muito com isso, mas o cliente ter pago antes ou pago depois, ele ia ter que pagar de qualquer jeito. Uma coisa é eu falar que está contemplando tudo e lá na frente não está. Mas faltar um produto que às vezes ele vai estar descrito, por exemplo, um suporte de TV. Cara, eu coloquei no orçamento, está lá no contrato, são 3 suportes de TV. E lá são 4 TVs, ele errou um. O cliente, na hora que ele assinou o contrato, ele viu que foi só 3. Então estava a quantidade errada, então faltou um para ele comprar. Isso. Mas no orçamento vai ficar mais caro. Mas se ele tivesse colocado a quantidade certa, já estaria mais caro. Então não faria tanta diferença. Mas de fato é um problema, que muitas das vezes a gente absorve isso. Uhum. Só que a gente tem que tentar evitar esses erros. E qual que era o problema? Eu tinha problema. O primeiro problema era fazer um orçamento em outra ferramenta,
e aí apresentava isso para o cliente tudo, e quando ia lançar isso no sistema, no RP, ele ia lançar esses produtos. E aí começa o primeiro problema que eu tive com o comercial. E eu acho que é uma característica do comercial, que o comercial quer vender. Então, os processos, ele tem uma dificuldade com processos, porque ele quer só vender, ele quer pegar e vender e pronto. E tá certo. Então a gente precisa então buscar soluções para evitar isso. Eu tinha um problema muito grande que era o seguinte: eu tenho uma lista de 100 produtos que eles têm que lançar. Vamos por um exemplo, né? Um orçamento às vezes tem 100 produtos, 50 produtos que precisam ser lançados no RP, depois da meta concretizada. Sim. E às vezes ali na hora de lançar tem um valor certinho, individual, o valor total, lá no RP vai ter também. E aí na hora que vai lançar, ele lançava e o valor não batia. Se o valor não está batendo da proposta com o valor lançado no RP, alguma coisa está errada. Ou algum valor está errado, ou a quantidade, ou algum item está faltando. E aí o que o comercial fazia? Pegava aquilo ali, jogava no desconto para poder bater o valor final e jogava para frente. Ele não conferia certinho. Até porque eu entendo também que é canseira, você ficar conferindo se está certinho, 50 itens ali e tal. Então o primeiro erro começava aí, porque o que acontece? Na hora que eu chegava nas instalações, precisa de tal produto. A gente via, não tem esse produto vendido. Não, mas foi vendido. Não, mas não está lançado no RP. Não, mas foi vendido. Aí a gente ia lá no contrato, algumas vezes estava no contrato, mas não estava no RP, ou seja, erro de lançamento. Então esse era um problema. E aí a gente acabava, mas como assim? Se o valor não está batendo certinho, como que faltando um produto vai estar o mesmo valor? Não faz sentido, né? Aí, beleza, essa foi uma briga que eu sempre tive com o comercial. Então resolveu nesse problema, por quê? Porque ele faz o orçamento ali, se ele esquecer algum item, esse item foi faltando também no orçamento. Que era de antigamente, que no orçamento estava, mas no lançamento do RP não estava por erro de lançamento. Então resolveu um desses problemas, e o outro também é em relação à mudança de preço. Então, como eu fazia o orçamento por fora, e aí às vezes tinha tabelas, né, planilhas com tabelas e tudo para poder fazer o orçamento, então às vezes eu fiz um orçamento, sei lá, em setembro, e em outubro teve aumento de tabela. Em novembro, apresentou para o cliente na época, em setembro, o cliente não foi, sumiu, apareceu de novo em novembro. Eles não vão fazer esse orçamento de novo. Por quê? Porque é canseiro fazer um orçamento numa planilha, montar bonitinho e tal, e aí ele vai e volta para lá para poder pegar o orçamento, e ele pega o orçamento de setembro. Então esse aumento ficaria como prejuízo para a empresa, entendeu? Sim. Então a facilita também que eu possa tanto atualizar os produtos, ou eu posso pôr a limitação de data de validade nele. Então se ele for para fazer esse orçamento, eu falo, vou pôr uma data de validade ali que ele não pode, na hora que ele for tentar adicionar esse produto, alguma coisa assim, ele vai falar que esse produto está com preço atualizado. Então isso facilita bastante também. Depois, o produto que às vezes eu não posso vender mais. Eu não posso vender mais porque saiu de linha, ou o fornecedor está difícil, está em falta no mercado, tudo. Eu vou lá e bloqueio, então ele não consegue colocar em um orçamento novo. Antes não, lá na planilha, eu atualizava a planilha, mas aí a planilha, se ele estava com uma planilha antiga, porque um orçamento já estava em aberto, ia vender um produto que às vezes eu não conseguiria entregar, aí lá na frente também daria problema igual. Então, a parte do comercial, de proposta e tudo, resolveu bastante nisso, porque evitou esses erros de lançamentos, evitou valores errados nas propostas, prejuízo, né, para a empresa, um preço desatualizado, e sem contar que melhora tanto a comercial fazer um orçamento mais rápido, um orçamento personalizado e tudo, resolveu bastante nesse sentido. Sim. Na parte comercial. E tem uma coisa no comercial também, que essa proposta antiga de um cliente que depois de 4, 5 meses aparece, que também tem recurso que atualiza os preços daquele orçamento, né? Então é uma outra coisa que também agiliza muito e ajuda a recuperar negócios também, né?